A gente vai conversar agora, a gente volta a falar sobre vacinação, sobre esse plano de imunização divulgado hoje pelo governo federal, e a gente vai conversar sobre isso agora com o primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri. Muito obrigada por atender a Band News FM. Obrigado, Gabriela. É um prazer falar com você, os ouvintes da Band. Eu vou começar com uma pergunta bem genérica, que é como o senhor avaliou esse plano recebido hoje, esse plano apresentado hoje? O senhor avalia que faltam detalhes, que ele atende o que as nossas necessidades aparentam ser nesse momento? Eu acho que sim, Gabriela. Nós tivemos a oportunidade de participar da elaboração do plano e ele ser um plano de vacinação é um plano muito complexo. Ele não se trata somente de adquirir e aplicar vacinas. Ele tem complexidades como a logística, como a aquisição de insumos, como a comunicação com a população, as campanhas, atingir essas coberturas vacinais, o registro, vamos dizer, informatizado dessas doses, o sistema de registro, a vigilância dos eventos adversos, as reações que podem ter, isso tudo precisa ter um esquema de acompanhamento desses indivíduos, os estudos que devem ser feitos de avaliação de impacto, de introdução. Então, um programa de vacinação, ele não é feito de maneira tão simples, e eu acho que nós estamos bem encaminhados em todos esses eixos. É claro que para avançarmos, são necessárias duas informações importantes, né? Que vacina teremos é a primeira delas, né? Qual vacina que nós vamos dispor no primeiro momento? São vacinas que podem ser utilizadas em qualquer população, ou que precisam ser utilizadas com algumas restrições ou contraindicações. E segundo, a quantidade de vacinas de doses que nós teremos, né? Então nós dependemos do licenciamento dessas vacinas, da chegada delas, das suas quantidades, para que nós possamos definir realmente os próximos passos do programa. E aí, então, só com essas informações é que o governo federal vai elaborar um plano anexo, né? Ou um anexo a esse plano, até porque, né, doutor, a gente até conversava aqui fora do ar e com outros especialistas, as vacinas têm particularidades com relação à logística, né? Então, a vacina da Pfizer precisa de uma temperatura absurda, abaixo de zero, para ser armazenada. É uma vacina que, teoricamente, deve ser enviada para regiões que tenham condições de armazenar essa vacina, enquanto outras... Agora, tudo isso, como o senhor disse, só vai ser respondido, e esse anexo, e aí é a minha pergunta, se vai haver um anexo, realmente o senhor sabe, vai participar disso, é quando a gente souber que tipo de vacina, de qual farmacêutica que o governo vai firmar acordos, né? Perfeito. Não se trata exatamente de anexos, mas é um programa, vamos dizer, preliminar, que vai estar em constante reavaliação, né? Esse plano vai ser ajustado semanalmente a um comitê permanente de discussão, que obviamente esse não será um plano que vai ser seguido ao pé da letra do que está ali, porque isso é dependente de outros fatores. Se atrasa uma entrega, se chegam mais doses precocemente do que o esperado, se há outra oportunidade de compra, esse programa de vacinação, este plano, essa estratégia deve ser reformulada, deve ser adaptada e ajustada. Então é um programa que, como disse, ele é bem desenhado na sua estrutura, ele tem os seus princípios definidos, especialmente hierarquizando os grupos prioritários, e à medida que as vacinas forem chegando e de acordo com as suas características, ele vai sendo adaptado. Essa é a lógica, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, é assim que vai funcionar. Doutor Kfouri, ainda em cima da logística, né? É claro que o Brasil vai precisar de mais de uma vacina, eu digo mais de um laboratório fornecedor de vacinas para conseguir suprir toda a demanda, né? Levando-se em consideração que são necessárias 2 doses de cada vacina, exceção feita a vacina da Janssen, a gente precisa aí de 300 milhões de doses, 400 milhões de doses para cobrir toda a população brasileira. E a minha pergunta em cima da logística é a seguinte, imagino que quem tome a vacina da Pfizer numa primeira dose tenha de tomar da Pfizer na segunda. Quem tome a Coronavac na primeira dose tenha de tomar da Coronavac na segunda. O SUS tem capacidade para se resolver bem dentro dessa logística, para fazer esse acompanhamento? Há um know-how suficiente hoje para que haja esse acompanhamento tranquilamente? Olha, know-how,
os programas que a gente faz de campanhas, a gente precisa, obviamente, ter esses cuidados que você citou. Aliás, os estudos de intercâmbio entre dois diferentes produtores já começam aí pelo mundo, exatamente com esse intuito. Aliás, com dois intuitos. Um é saber se eventualmente nós dermos vacinas diferentes na primeira e na segunda dose, nós temos um melhor resultado ou não. E segundo, saber se isso é seguro, né? Se isso tem algum problema, algum risco para o indivíduo que recebe doses de produtores de produtos diferentes, né? Então, isso é muito importante a gente conhecer, isso praticamente para as outras vacinas todas que a gente utiliza já há muitos anos. Esses estudos de intercambiabilidade são fundamentais para que a gente possa, eventualmente, na falta de um produto, adquirir outro produto e continuar o esquema com aquele que está disponível. Então, mas esse dado, num primeiro momento, nós não vamos ter, você tem toda a razão. Então, nós temos que monitorar essa questão mais de perto. Ou seja, indivíduos que receberam um produto na primeira dose devem seguir com o produto na segunda dose. Mas nós conhecemos o programa de vacinação no país, sabemos como funcionam os registros, as pessoas perdem a carteira de vacina, acontece eventualmente de ter extraviado o seu documento, ou o sistema não foi informatizado, preenchido adequadamente. Nós vamos vivenciar algumas situações onde o indivíduo vai receber um produto e outro. Isso sempre aconteceu e vai acontecer, de maneira, obviamente, o mínimo possível controlada que isso possa acontecer. Mas eu acho que esse é um problema que vai ser resolvido com o passar do tempo. E essa questão da logística que nós temos hoje... Perdemos o contato com o doutor Renato Kifuri? Voltou. Doutor, só cortou um pouquinho, por favor. Só cortou um pouquinho. O senhor falava a respeito da logística. Então, essa logística pode ser resolvida, por exemplo, oferecendo vacina de um produtor para idosos, outra para o profissional da saúde, outra para os indígenas, outra para os adultos menos idosos. E assim a gente distribui os grupos para facilitar ou reduzir a chance de erros. Ou por regiões também, né? Mais cedo na apresentação do plano, o ministro Eduardo Pazuello falava que a distribuição vai ficar por conta do governo federal, o governo estadual cuida da distribuição para os municípios dentro do estado e os municípios cuidam da aplicação, de fato, da vacina, né? Então, se cada município receber só um tipo de vacina, talvez facilite também a administração. E aí, minha pergunta tem um pouco a ver com isso. Eu queria saber se essa já é uma coisa contemplada, se isso é debatido, se a ideia é que as pessoas saibam qual vacina elas estão tomando. Sem dúvida, é importante no registro, tanto na caderneta de vacinação quanto no sistema informatizado, o número do lote, a descrição do produto vai estar sempre na caderneta de vacinação do indivíduo. Em relação a essa questão das regiões que você comentou, Gabriela, as vacinas não chegarão ao mesmo tempo, né? Então, provavelmente, nós não vamos poder esperar a vacina da Pfizer, que vem, sei lá, no segundo semestre, para vacinar um município A, ou B ou C. Então, nós vamos conviver, sim, provavelmente com diferentes vacinas no mesmo momento. Então, esse cuidado precisará ser, sim. Renato Kifuri, primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Imunização, mais uma vez, um grande prazer, muito obrigado por atender a Band News FM e uma boa sorte para todos nós, doutor. Muito obrigado. A minha palavra final é de esperança. Nós temos, finalmente, depois de menos de um ano do início da pandemia, notícias espetaculares para dar para a população. Nós temos as vacinas aí, as portas do licenciamento, que vai realmente ser importante para a mudança desse cenário. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde.